Olá, tudo bem? Professor Leanderson, mais uma vez aqui com vocês para a gente dar sequência a esses nossos encontros semanais, às nossas aulas remotas. Então eu espero que você esteja aproveitando esse momento, certo? E que a gente possa dar continuidade ao conteúdo, ok? Vamos falar um pouco sobre Europa. Na verdade, nós vamos dar continuidade. Hoje nós vamos trabalhar em cima de uma correção. A atividade que foi sugerida para vocês na aula anterior será corrigida agora na nossa sala de aula virtual. Então eu convido vocês a pegarem o material e acompanhar a correção. Vamos lá? Então, com o livro aberto na página 233, nós vamos iniciar a nossa correção de atividades. Nossa primeira questão, ela é retirada de uma universidade, né? Universidade e datada de 2017, UPF, que tem assim: os deslocamentos populacionais ganharam contornos especiais nos últimos anos, envolvendo de alguma forma todos os continentes. E a denominação de imigrantes, refugiados ou deslocados, milhões de pessoas buscam refúgio em outros países, fugindo de guerras, perseguições, torturas, catástrofes e outras motivações. Sobre o tema, é correto afirmar o quê? Aí nós temos aí 5 opções. Grécia e Itália tornaram-se importantes portas de entrada de refugiados chegados pelo Mediterrâneo. A partir de 2017, os Estados Unidos franquearam o ingresso de refugiados. A grande maioria dos refugiados está abrigada em países europeus de renda elevada. As crianças representam um número reduzido entre refugiados e imigrantes no geral. Ou o item E, que vai falar sobre o Brasil, certo? Não participar dos tratados internacionais de direitos humanos, assim tendo reduzida presença de refugiados no território nacional. O que é que vocês marcaram? O item correto é o item A. A Grécia e a Itália tornaram-se importantes portas de entrada de refugiados chegados pelo Mediterrâneo. São países que estão ali próximos ao continente africano, certo? Que tem ligação direta com o mar Mediterrâneo, que é, vamos dizer assim, a ponte, o elo de ligação entre o continente africano e o continente europeu. Então, Grécia e Itália são, vamos dizer assim, portas de entrada, ok? Então, item correto, item A. Marquem aí. Show! Vamos agora lá para as outras atividades, né? Ali na primeira questão, nós temos agora alguns questionamentos abertos. Na primeira, nós temos assim: sobre a população europeia, responda quais são os 5 países mais populosos da Europa. Quais são os 5 países mais populosos da Europa? Vamos lá. Rússia, Alemanha, Turquia, França e Reino Unido. Rússia, Alemanha, Turquia, França e Reino Unido. Esses são os 5 países mais populosos da Europa. Beleza? Vamos para o item B. Qual é o país mais povoado e o menos povoado da Europa? Eu espero que vocês consigam associar as diferenças existentes entre populoso e povoado. Populoso, fazendo um parênteses, no conteúdo, diz respeito a quê? A população absoluta. Ele não quer saber em distribuição geográfica dessa população, apenas os números totais. Já quando eu falo sobre um país povoado, diz respeito à distribuição geográfica dessa população em um território, ou até mesmo em uma conta matemática, onde nós podemos chegar, ao resultado a partir de uma divisão do número de habitantes pela área, certo? Então, o país mais povoado e o menos povoado da Europa são Mônaco, apresenta, o padrão de maior
povoamento. E a Islândia é o país menos povoado do continente europeu. Mais povoado, Mônaco. Menos povoado, Islândia. Beleza? Vamos para o item C. Caracterize a distribuição da população no continente europeu, apontando as áreas com maior e com menor densidade demográfica. Vamos lá. Gente, a densidade demográfica, que eu já disse anteriormente o que significa, no exemplo anterior, na Europa é de 72,9 habitantes por quilômetro quadrado, ok? Só um dado para você entender. Assim, a população se distribui de maneira desigual. A característica marcante é uma distribuição desigual da população. Distribuição desigual da população. Os locais mais povoados são as grandes cidades. Você pode colocar as grandes cidades, não tem problema. Mas eu quero que você consiga entender que grandes cidades são essas. Vamos dar exemplos. Paris, Berlim, Roma, certo? São as grandes cidades. Então lá estão as maiores concentrações populacionais. E as menores? Os menores povoamentos estão associados à Rússia e aos países do norte. Rússia e os países do norte. Por quê, professor? Porque são países que estão, em uma faixa de latitude extremamente elevada, que significa, certo, uma queda das temperaturas. E nós sabemos que, historicamente, a população em si tem uma dificuldade de se estabelecer em regiões com clima hostil, muito quente ou muito frio. Então vamos para a segunda questão. Sobre a urbanização europeia, cite as características da megalópole banana azul. E no item B, a banana dourada, aquela imagenzinha que a gente viu, na aula passada, a banana azul e a banana dourada, que são as principais megalópolis encontradas no continente europeu. Sim, sobre a banana azul, é uma das maiores áreas de concentração populacional e industrial do mundo. Concentração populacional e industrial do mundo. Assim, é importante que você destaque, que ela vai desde o norte da Inglaterra até o norte da Itália. Concentração populacional e industrial no mundo. Estende-se da Inglaterra, do norte da Inglaterra até o norte da Itália. Ok? Norte da Inglaterra, norte da Itália. Vamos lá para a banana dourada. Primeiro, estende-se pelo sul da Espanha até o noroeste da Itália. Sul da Espanha até o noroeste da Itália. Percebam que o primeiro item, conhecido como banana azul, tem uma maior concentração populacional, industrial, do que a banana dourada. Ok? Vamos lá para a terceira questão. Terceira questão, vamos rapidinho aqui, associar, Observe o trecho a seguir e complete os espaços com as palavras do quadro, Vários países europeus têm crescimento vegetativo negativo, como Alemanha e Espanha. Os dois países com menor crescimento vegetativo são Croácia e Ucrânia. Croácia e Ucrânia. Entretanto, não são os que têm
Ok, a gente colocou aqui Croácia e Ucrânia. Pronto, ok. Croácia e Ucrânia. Entretanto, não são os que têm a menor taxa de mortalidade. Entretanto, não são os que têm a menor taxa de mortalidade. Cuja menor é a Itália. Já a menor taxa de natalidade é da Irlanda. Já a menor taxa de natalidade é da Irlanda, que é o país com maior crescimento vegetativo. Já a Rússia tem crescimento zero. Já a Rússia tem crescimento zero. Ok, vamos lá. Sobre a estrutura da população europeia, caracteriza a pirâmide etária do continente europeu. Como é que a gente caracteriza, né? Essa pirâmide etária. Ela é formada em blocos, com base menor do que o corpo, o que caracteriza baixa taxa de fecundidade e alta taxa de expectativa de vida. Como caracterizar aí? Só colocar baixa taxa de fecundidade e alta expectativa de vida. Baixa taxa de fecundidade e alta expectativa de vida. Pronto. E alta expectativa de vida. Show de bola. No item B, nós temos assim: analisando as pirâmides etárias europeias, qual é a tendência em relação ao número de pessoas em idade produtiva e não produtiva? Tende a diminuir, tende a cair, certo? Então tem essa tendência. Então pode colocar aí, tende a diminuir. Isso, ok. Vamos para a nossa última questão sobre a crise migratória da Europa. Responda quais são as duas principais rotas dos imigrantes sírios para se chegar à Europa: o Mar Mediterrâneo ou pela Turquia? O Mar Mediterrâneo ou pela Turquia? No item B, o que é que nós temos, né? Qual é o principal destino dos imigrantes sírios? A Alemanha. O principal destino dos imigrantes sírios é a Alemanha, ok? No item C, qual foi a medida mais drástica da Hungria para evitar a entrada de imigrantes no país? Qual foi a medida mais drástica da Hungria para evitar a entrada de imigrantes no país? Construir cercas na divisa com os países vizinhos. Isso mesmo, gente, construir cercas na divisa com os países vizinhos. Essa foi a principal medida, a mais drástica, feita pela Hungria. E na D, na nossa última questão, depois de todos os obstáculos para entrar na Europa, os refugiados continuam enfrentando uma série de dificuldades. Em sua opinião, quais são essas dificuldades? Vamos lá. É algo particular, né? Uma resposta pessoal. Mas a gente pode destacar, né, a intolerância racial, religiosa, enfim, a xenofobia. Xenofobia. Ok? Intolerância racial, religiosa, certo? Xenofobia. Agora vamos lá para o nosso mapa mental, para a gente finalizar o conteúdo. Só baixar aqui um pouquinho. Vamos lá, rapidinho. Vamos começar aqui, vamos assim, até certo? O outro lado. A população europeia é sobre a sua distribuição, certo? Atualmente, extremamente desigual, sendo baixas nas áreas rurais. E lá nos centros urbanos, né, nós temos o quê? Onde os países mais populosos são Rússia e Turquia. Rússia e Turquia. Ok? Vamos aqui para essa parte do meio, né? Essa parte central. Sobre a estrutura, ela é marcada por baixa fecundidade,
baixa fecundidade, certo? E alto desenvolvimento humano. Alto desenvolvimento humano. Vamos lá para o outro lado agora para finalizar, certo? Crise migratória, né? Polo de atração, principalmente para África e Ásia. África e Ásia. Refugiados, consequências nós temos xenofobia e intolerância. Xenofobia e intolerância. Então, assim, nós vamos finalizando o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham acompanhado bem, certo? Deixo um forte abraço. A atividade já está disponível para vocês. Até mais!